o doutor Eloy Pereira de Souza, que é promotor de justiça, que viria pedir, né, a intervenção de parte do funcionamento da penitenciária Major Sosa Oliveira. Boa tarde, promotor. Por que o Ministério Público se posicionou desta forma, promotor? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Nós assumimos aqui a promotoria das execuções penais de Teresina em junho deste ano. E uma das nossas atribuições é justamente visitar mensalmente todos os estabelecimentos prisionais, ou seja, locais de privação de liberdade. E nessas nossas visitas nós nos deparamos com graves e sérios problemas enfrentados pelo sistema prisional. E um deles, e que eu considero mais urgente, por isso a nossa atuação prioritária, foi a situação do Hospital Penitenciário Walter Alencar, que fica ali no município de Altos. O que nós observamos nas nossas inspeções? Foi que as pessoas que estavam sendo encaminhadas para ali, pessoas com transtorno mental e que algum dia estiverem em conflito com a lei, praticaram um fato tido pela legislação como crime, elas não estavam recebendo o tratamento devido. O hospital penitenciário deveria ser um hospital não só de custódia, mas de tratamento, para que aquelas pessoas com transtorno mental recebessem a atenção psicossocial devida e conquistasse algum dia a sua liberdade, o retorno à sociedade e já, neste momento, curadas. Nós observamos que as pessoas estavam simplesmente sendo jogadas ali, entregues no hospital penitenciário, entregues à própria sorte, pessoas já consideradas moradoras do hospital, tem muitos casos tempo lá, com mais de 20 anos, perderam totalmente os seus vínculos familiares, de forma que o Ministério Público, como fiscal da lei, não poderia permitir que aquela situação que já perdura há décadas continuasse. Nós entramos com ação junto ao Poder Judiciário, pedindo a interdição daquele hospital e também da colônia agrícola Major César Oliveira. A interdição que nós pedimos foi, num primeiro momento, parcial, no sentido de proibir novas admissões, novas entradas, enquanto o Estado não assuma sua responsabilidade e não preste àquelas pessoas a atenção psicossocial devida. Por exemplo, não receber novos detentos para aquela especializada até que tenha uma reforma, por exemplo. Isso. Uma melhoria de qualidade no hospital penitenciário e na própria penitenciária Major César. Isso. Nós pedimos e o Poder Judiciário acatou, nós formulamos vários pleitos, né? Descobrimos, num primeiro momento, que sequer o hospital penitenciário é cadastrado pelo SUS, ou seja, não integra a rede municipal, ou estadual, ou federal, rede de saúde, né? De forma que não podia funcionar ali como um hospital, muito menos como um hospital de referência em psiquiatria. Pois e há realmente profissionais de plantão lá, doutor? Você observou isso? Não. Existe uma escala de plantão, realmente, mas não existe médico todos os dias. Inclusive o Conselho Nacional de Política Penitenciária fez uma inspeção lá também. E no dia da visita, no dia da inspeção, não existia nenhum médico, né? A situação de higiene também é precária. Se depararam lá com ratos, né, transitando lá pelo hospital. E na colônia agrícola que fica ao lado, que é um estabelecimento prisional para presos em cumprimento de regime semiaberto, né, nós descobrimos que ali também existem várias pessoas com transtorno mental dividindo o mesmo espaço que os presos, que são, vamos dizer assim, tidos como normais. Nós sabemos que um decreto de 1903, ou seja, de mais de um século atrás, esse decreto que criou os manicômios judiciários no Brasil, naquela época já proibia essa mistura, né, entre pessoas com transtorno mental e pessoas normais, o que é o correto. Infelizmente, no Piauí, passado mais de um século, ainda vivemos essa realidade. Então, não recebem mais, mas não é o caso. Havia uma preocupação onde colocar agora essas pessoas com transtornos que estão apenados ou que precisam estar à margem da sociedade, né? Eles permanecem lá. Esses que já estão lá vão permanecer lá e nós fizemos o pedido e o Judiciário acatou no sentido de obrigar o Estado a tratá-los, a fazer um plano terapêutico individual para cada um deles, né, e ver qual a necessidade terapêutica de cada um.
existem pessoas ali, Silas, que num CAPS seria seu problema resolvido. Numa residência terapêutica seria também resolvido. São medidas terapêuticas alternativas que a lei da reforma psiquiátrica trouxe, e essa lei já tem mais de 11 anos, ela é de 2001, mas infelizmente no Piauí, pelo menos para as pessoas com transtorno mental e em conflito com a lei, ela não saiu do papel. Mas aí então, por exemplo, eles continuam lá quando eles poderiam, porque estão no hospital penitenciário, estariam fazendo esse tratamento lá, por exemplo, doutores poderiam estar fazendo o tratamento no CAPS, mas ainda frequentando a penitenciária, eles poderiam estar no regime realmente aberto. A depender de cada caso. O que nós estamos a exigir do Poder Executivo é que analise a situação de cada um deles. Né? Se for o caso de se resolver no CAPS, e muitos deles são de cidades do interior, em que hoje já existe o CAPS, então seria o caso de encaminhar para esse município. O que eu observei com tristeza é que é um total descaso do governo do estado com essas pessoas com transtorno mental. Eu não gostaria de fazer essa comparação, claro, mas a gente observa que o zoobotânico, né, que o governo do estado tem cuidado dos animais, com muito mais zelo do que as pessoas com transtorno mental no hospital penitenciário. É muito forte essa sua declaração. Porque a situação é gravíssima, é preocupante, e a gente exige agora do governo do estado que tome providências urgentes no sentido de sanar essas irregularidades, acreditando querendo acreditar que o governador do estado não tem conhecimento profundo da realidade em que vive os internos do hospital, mas fazendo o desafio para que Sua Excelência, o governador do estado, visite lá o hospital penitenciário, que ele, por certo, ficará tão espantado quanto nós. Tá certo, tá aí o promotor Eloy fazendo uma alerta, pediu à justiça e foi atendido, porque ele encontrou na penitenciária Major César, especialmente no hospital penitenciário, uma situação crítica ao ponto de compará-lo, de que os animais do zoobotânico devem estar sendo melhor cuidado do que os seres humanos que estão sendo tratados lá no hospital penitenciário. Muito obrigado então, promotor, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos.